eu quero falar algumas coisas na semana da Páscoa, o que aconteceu naquela semana, em Lucas 22, e 7 e 8. Lucas capítulo 22, o 7 e 8, diz o seguinte: chegou o dia da festa dos pães asmo, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Pai querido, nós te louvamos, porque sabemos que a tua igreja está reunida e que todos possam sair daqui edificados. No próximo domingo estaremos comemorando a Páscoa, mas houve a semana que antecedeu a Páscoa, alguns acontecimentos que queremos mencionar nesta noite para a nossa edificação, Pai. E assim que todos venham ser edificados, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero um pouco da vossa atenção para os minutos que nós temos para falarmos algo que aconteceu naquela semana da Páscoa. Algumas atitudes que algumas pessoas tomaram naquela semana. Nós estamos hoje adentrando na semana que o mundo cristão comemora a morte de Cristo. E também no próximo domingo, a Páscoa, a ressurreição. A Bíblia Sagrada afirma que Jesus é a nossa Páscoa. Que vamos falar alguma coisa no domingo que vem. Mas na semana, aquela semana da Páscoa, que o povo judeu estava preparando a Páscoa, o próprio Jesus disse aos discípulos para eles preparar a Páscoa. Aquela semana tão importante na vida da comunidade judaica lá em Israel, foi uma semana que muitas pessoas estiveram com Jesus. E algumas pessoas tiveram o privilégio de ver todo o acontecimento da morte de Cristo, tiveram o privilégio de andar com Jesus naquela semana, e alguns souberam aproveitar a oportunidade, e outros não. Nós estamos na semana onde o mundo cristão está vai comemorar a morte de Cristo. Começou no domingo, que o povo chama o domingo de Ramos, principalmente através a Igreja Católica comemora hoje o domingo de Ramos, que faz as suas procissões domingo de Ramos. Algum pergunta: e a igreja tem a ver alguma coisa com isso? Nada, nada. Mas exatamente começou no domingo de Ramos, aquela mesma multidão que arrancava folha de palmeiras e até tirava suas túnicas e jogava ao chão para Jesus, montado num jumentinho, adentrar pelas ruas de Jerusalém, e a multidão gritava: Hosanas, Hosanas ao filho de Davi. Essa mesma multidão, quem sabe foi a multidão que na sexta-feira estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Meus queridos, muitas pessoas na semana da Páscoa tiveram encontro com Jesus, mas deixaram passar a oportunidade. Começando com Judas.
Judas teve uma semana intensa, aonde seus pensamentos estavam apenas nos valores financeiros, e o diabo entrou naquela semana no coração de Judas. Uma semana especial, mas naquela semana especial, Judas abriu o coração para o diabo entrar. Meu querido irmão e amigo, não abra teu coração para atrair ninguém. Não abra teu coração para o diabo entrar no teu coração. Naquela semana, Judas traiu o autoridade Jesus. Trair um amigo sempre vai ser uma atitude desprezível, covarde, triste. E as autoridades judaicas queriam prender Jesus e não sabiam como fazer, e foram através de Judas, que abriu uma brecha no seu coração, e agora ele é envolvido mais no interesse financeiro, vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. Para Judas era isso que Jesus valia. O valor que o mestre tinha para Judas era apenas 30 moedas de prata. Que valor Jesus tem para você? Que valor Jesus tem para a sua família? Infelizmente, Judas continua fazendo discípulo hoje, porque muitos estão desvalorizando as coisas sagradas, desvalorizando as coisas espirituais, e estão trocando as bênçãos de Deus por coisas banais da vida. E eu espero que você não seja discípulo de Judas, mas seja discípulo de Jesus. Naquela semana, teve um discípulo que negou Jesus, que não suportou a pressão, ficou, quem sabe, com medo de morrer. Pedro era o discípulo falante, era o discípulo líder, era um líder natural, mas a pressão foi tanta naquela semana, que ele começou a falhar. Quando Jesus chegou para ele e disse: Pedro, eu quero que você ore comigo, pelo menos ore comigo, quero que você fique orando. Jesus deixou eles ali e foi mais adiante, e Jesus voltou e encontrou eles dormindo, e Jesus disse: vocês não conseguem orar pelo menos uma hora? Jesus está dizendo para você, nem uma hora. Hoje os crentes não conseguem orar nem 10 minutos, de joelho? Oh, irmãos. Naquela semana, o discípulo que Jesus contava com ele não pôde orar nenhuma hora, e ele, no meio de pressão, ele teve uma outra falha. Primeiro, deixou de orar, e quem deixa de orar, fica suscetível, fica mais fácil para pecar, irmãos. Quando você deixa de orar, fica mais fácil a pecar, porque se você está orando e vigiando, não tem como pecar. Um outro problema que aconteceu com Pedro, é que ele começou a seguir Jesus de longe. Eles prenderam Jesus, e Pedro começou a seguir Jesus de longe. De longe ele estava seguindo Jesus, para ver aonde que eles iam levar Jesus. Não siga Jesus de longe, você precisa seguir Jesus bem de perto. Você precisa ter compromisso com o mestre, você precisa andar com Jesus bem perto. Quanto mais perto, melhor será, aleluia, porque se você cair, ele te segura, aleluia. Pedro teve tanta pressão, irmãos, que ele ficou seguindo Jesus de longe, estava meio frio, eles fizeram uma fogueira ali, ele: vou me aquentar nessa fogueira. Mas uma criada viu, uma empregada ali, olhou e disse: esse camarada, ele tem a voz assim de Galileu, voz de crente, né? Só voz, talvez só tenha a voz, né? Talvez só tenha a capa também, né?
mas o coração está longe. Mas eu espero que você tenha alma, corpo, vida comprometida com o Mestre. Naquela semana tão importante, Pedro não suportou a pressão, e a hora que perguntaram: olha, você é um deles, porque a tua voz está te condenando. Disse: eu nem conheço esse camarada. Será que você não está falando isso através das tuas atitudes, dos teus atos, das tuas ações? Será que você não está dizendo isso para o mundo? Eu nem conheço, não, esse crente, só esse crente, eu nem conheço Jesus, não sou crente, não sei. Será que não é? Será que os teus amigos, será que os teus vizinhos, será que os teus colegas sabem que você é crente? Ou você está dizendo que nem conhece o que é ser crente? Irmãos, é uma semana para você pensar. Tudo isso aconteceu naquela semana. Pedro negou Jesus. Uma outra coisa que aconteceu naquela semana: Herodes, naquela semana, que era a semana para ele entender que Jesus era o rei, e quem sabe se dobrar perante o Rei dos Reis, ele desprezou Jesus. Ele tratou Jesus de maneira indigna, desprezível. Teve alguma coisa que aconteceu com Herodes. Primeiro, quando ele viu Jesus, ele se alegrou. Ele se alegrou. Embora com outro interesse, ele se alegrou. E tem crente, irmãos, que não se alegra. Vem na igreja e não se alegra. Jesus está aqui, irmão, se alegra com ele. Você pode se alegrar com Jesus, irmãos. Herodes se alegrou, porque ele tinha visto falar que Jesus operava milagres. E então, o interesse dele foi ver milagre. E ele questionou: eu quero que tu faça um milagre. A hora que ele viu Jesus, queria que Jesus fizesse milagres. Irmãos, tem pessoas que vêm procurar Jesus só pelos milagres. Que você não seja um desses. Que você não procure Jesus só pelos milagres, mas procure Jesus porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o nosso Cristo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre. Não procure, não sirva Jesus só para receber uma bênção. Irmãos, a bênção vem de carona com quem recebe Jesus, com quem abre o coração para Jesus. Herodes, naquela semana, rejeitou Jesus, foi um blasfêmio. Pilatos, irmãos, Pilatos, na semana da Páscoa, ele tinha tudo para soltar Jesus. Ele era o governador, estava no seu poder, mas ele teve um momento crucial, e ele mesmo pergunta: que farei de Jesus, chamado Cristo? Que farei? Mas por interesses políticos, por interesse de estar bem com o povo, e o povo estava gritando para prender, ele não queria problema com o povo, então ele teve uma outra ideia, pensando que isso poderia apagar a sua culpa. Eu vou lavar as mãos aqui, e as mãos vai tirar, lavo minhas mãos, não tenho nada com isso. Irmãos, o que você faz com Jesus? Pilatos diz: que farei de Jesus chamado Cristo? O que é que você está fazendo de Jesus? É uma semana para você refletir. Nós estamos adentrando na semana que se comemora, nós cristãos, a morte de Cristo, onde Cristo foi preso, foi crucificado, foi morto, mas no domingo do primeiro dia, Ele ressuscitou, e Ele está entre nós. E o que você está fazendo com Jesus? Essa pergunta de Pilatos, ela continua dando o seu zunido até nós, soando até nós. O que você está fazendo de Jesus chamado Cristo? Tem aquelas pessoas que abriram o coração e disseram: pastor, eu aceitei a Jesus, eu recebi Jesus, Jesus está comigo. Você já fez isso? Você já abriu o teu coração para Jesus? Pilatos teve o privilégio de estar com Jesus, mas deixou passar a oportunidade.
naquela semana, teve dois malfeitores, dois ladrões, duas pessoas que tinham envolvido em motins e outros problemas, e eles estavam presos e foram mortos com Jesus, crucificados também. As ações deles levaram eles para ser condenados. Mas na última hora, um olhou assim: se tu és o Cristo, como as pessoas estão falando aí, desça da cruz e salva nós. A bem da verdade que os dois no começo começaram a criticar, mas um começou a olhar para Jesus e disse: não, tem alguma coisa diferente nesse homem. E ele pôde ter a revelação do Cristo, que estava morrendo sem culpa, estava morrendo para salvar a humanidade, para trazer paz para a humanidade. E ele disse, quem sabe na última hora, nos seus últimos suspiros, porque ele estava para morrer também agonizado, e ele disse: lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, não é amanhã, é hoje. Aleluia. Quer dizer, um malfeitor deixou passar a oportunidade, estava perto de Jesus, deixou passar a oportunidade. Não deixe passar a oportunidade, porque quem sabe a oportunidade não volta mais. Para esse não voltou mais, era a última oportunidade. Um abraçou a oportunidade, diz: lembra-te de mim, Senhor. Aleluia. Nessa semana da Páscoa, nós temos um soldado que estava ali também, e quem sabe ele deu muitas chicotadas em Jesus, mas de repente ele estava ali olhando, perfuraram Jesus ao lado com uma lança, e daqui a pouco, quando ele viu que Jesus clamou em alta voz, entregando a sua vida, a sua alma, seu espírito ao Senhor, dizendo: está consumado. E quando houve trovões, escuridão, ele começou a olhar e disse: verdadeiramente este era filho de Deus. Naquela semana teve soldados que reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E você? Vai deixar passar a oportunidade de reconhecer a grandeza de Deus, e que o Deus encarnado amou você, e foi necessário ir à cruz, porque isso foi tudo o Velho Testamento, a Páscoa que eles comemoravam, tudo que aconteceu lá estava mostrando, apontando para Jesus. E Jesus é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Naquela semana, o soldado reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Mas tinha uma outra pessoa, que ele vinha do campo, vinha do serviço, e de repente Jesus estava com a cruz e já não estava suportando mais levar aquela cruz, porque desde cedo ele estava sendo maltratado, chicoteado, e quem sabe os seus algozes perceberam que ele não conseguiria chegar, quem sabe, até o alto do Calvário, levando aquela cruz. E eles veem um homem que vinha do campo, viu todo aquele alvoroço, Simão o Cirineu, e eles forçaram ele a levar aquela cruz. Ele chegou ali, pegado de sobreassalto, foi forçado a levar a cruz, mas a cada passo que ele levava aquela cruz, ajudando a levar a cruz de Cristo, ele começou a ver aquele personagem. A Bíblia aí não fala mais de Simão o Cirineu, mas lá em Atos dos Apóstolos, em outra parte do Novo Testamento, fala que os filhos de Cirineu
deixaram tudo para servir a Jesus. Eu creio que aquele homem viu toda aquela cena e se converteu a Cristo. E quando ele voltou para a sua terra, lá para os seus filhos, ele disse: olha, aconteceu algo indescritível. Forçaram eu levar a cruz de uma pessoa, e essa pessoa só pode ser o Filho de Deus. E ele foi, eu creio que ali ele se converteu ao Evangelho. E por certo, os discípulos ensinaram ele, porque ele voltou para a sua terra, voltou para a sua terra convertido e falando do poder do Evangelho. Tudo isso aconteceu naquela semana. Nessa semana da Páscoa, teve uma pessoa que teve a oportunidade de receber a salvação, mas a Bíblia não fala nada sobre ele, porque por certo deixou escapar a oportunidade, que era Barrabás. Quando Pilatos disse: olha, vocês querem que eu solte a Jesus ou a Barrabás? A multidão, influenciada pelos sacerdotes da época e pelos maiorais, gritavam: Barrabás! E a multidão toda: queremos que solte Barrabás e prendam e crucifiquem Jesus. Barrabás, que estava preso porque tinha matado alguém, estava no motim, enfim, foi solto. Ele tinha que pelo menos ser grato, porque ele foi solto porque Jesus foi preso. Foi preso no seu lugar. E a gente não vê falar mais de Barrabás. Deixou passar a oportunidade naquela semana da Páscoa. Naquela semana, naquele dia da crucificação, enquanto todos os discípulos fugiram, pelo menos teve um discípulo que ficou acompanhando, e algumas Marias. As Marias sempre são uma bênção, né? Sempre tem mais uma mulher na jogada, né? Mas mulher tem o coração mais contrito para Cristo, né? Amém, que assim seja, mulheres. Ali estava João, Maria, mãe de Jesus, outras Marias ali, estavam ao pé da cruz. Estava ao pé da cruz, a ponto de, estavam tão próximo que o próprio mestre ainda na cruz, ainda falou: João, eis aí a tua mãe, cuida dela. O cuidado de Jesus para também com a sua mãe. Aqui Jesus está ensinando, dando umas lições, né? Alguns filhos assim desprezam mãe, pai. Ah, pastor, você fala porque você não sabe a mãe que eu tenho. Não importa a mãe que você tem, importa que é tua mãe, importa que é teu pai. Pode ser o maior pinguço, o maior pecador, mas você precisa orar por eles, você precisa amar a ele, você precisa dar amor para eles. Ah, não, pastor, você precisa orar por eles. Honra teu pai e tua mãe. É um mandamento com promessa. Naquela semana, enquanto os discípulos correram, João estava lá. João estava lá. Não corra, irmãos, no meio das lutas, das provas, alguém querendo julgar você, alguém querendo jogar pedra porque você é um crente, não corra. Fique junto à cruz. Fique junto à cruz de Cristo, e você vai ser abençoado, e a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida, os cuidados do Senhor vai vir sobre você. Não fuja, não fuja, irmãos, a bênção de Deus para a sua vida. Irmãos, nós poderíamos falar de outras pessoas, como Caifás e outros. Naquela semana, muitas pessoas tiveram oportunidade para se converter, para aceitar a Cristo, para aceitar aquilo que Ele veio realizar, mas muito desprezaram. Por fim, a multidão também desprezou e dizia: seja Ele crucificado. Mas o Evangelho, através disso, chegou até nós, porque depois disso, no primeiro dia, Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou, aleluia, e Ele está aqui entre nós. Irmãos, naquela semana da Páscoa, pessoas tiveram oportunidade de abrir o coração para Jesus, mas aconteceu ao contrário. Pessoas negaram, traíram e fecharam o seu coração para Jesus. Nós estamos adentrando na semana que se comemora a Páscoa, e você que tem criança pequena, meu irmão, ensine corretamente para seus filhos, porque é uma confusão na mente das crianças, e penso que Páscoa é coelho e Páscoa é ovos. É uma confusão terrível, porque é bem da verdade que coelho no Velho Testamento era até um animal impuro, que pela lei não deviam comer, e eles pegam coelho para representar o quê? O que representa Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem nada Páscoa a ver com coelho, e não tem nada Páscoa a ver com ovos. Páscoa tem que ver com um cordeiro que era sacrificado, um cordeiro sem mácula, sem mancha, era sacrificado para cobrir o pecado do povo de Israel, mas veio o Cordeiro de Deus, sem mácula, sem pecado, e Ele não cobriu o pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para trazer paz ao seu coração. Ele veio para trazer alegria à sua alma. Ele veio para trazer paz interior à sua vida. E você pode ter paz com Deus. Colocamos em pé nesse momento. Na semana da Páscoa, eu termino aqui. Naquela semana, Jesus disse para os discípulos: preparai a Páscoa. E teve alguém que estava ali, foi buscar água, e onde esse moço adentrar entra e diz: onde está o aposento para preparar a Páscoa? Teve um cidadão que a Bíblia não fala o nome, mas ele abriu a sua casa para Jesus com os discípulos comemorar a Páscoa. Naquela semana, na quinta-feira, como se fosse na quinta-feira, alguém abriu a casa e disse: pode entrar, Jesus. E você vai manter a casa, porta do teu coração, a tua casa fechada para Jesus? Ou você vai deixar Ele adentrar? Se Ele entra, Ele vai comemorar a Páscoa, vai fazer festa, vai ter alegria, vai ter comemoração. Jesus quer comemorar bênção da salvação, da saúde, da alegria com você. Você precisa abrir a tua casa para Jesus adentrar. O nome desse cidadão nós não sabemos, mas ele abriu a casa para Jesus entrar. E você vai ficar com o teu coração fechado para as coisas de Deus? Jesus quer entrar na tua vida. Aonde tem uma pessoa para Jesus aqui nessa noite? Alguém quer dizer: pastor, eu quero entregar meu coração para Jesus. Eu quero abrir a minha casa, a minha vida, meu coração para Jesus fazer morada na minha vida. Eu quero ser de Jesus. Eu não quero deixar passar a oportunidade. Não deixe passar a oportunidade. Jesus quer entrar na tua casa. Tem alguém para Jesus? Eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você aqui à frente. Se tem alguém ao seu lado que você não tem certeza se é crente, pergunta se é crente. Pergunta se ele já aceitou a Cristo. Se não aceitou, você convida essa pessoa. É um momento especial para você abrir teu coração para Jesus. Ou você
quem sabe, serve ao Senhor, mas você fragilizou-se espiritualmente, está fragilizado, igual Pedro, assim, né? E quem sabe algumas atitudes tuas têm negado Jesus, mas Jesus está dizendo para você reiniciar, para você recomeçar. Quem sabe você se afastou um pouco da casa do Senhor. Nessa noite Jesus está dizendo: filho meu, filha minha, dai-me o teu coração. Aonde tem uma pessoa para aceitar a Jesus ou para voltar para Jesus? Eu quero orar por você. Eu não vou ficar insistindo, mas o Senhor está falando ao seu coração. Você não pode voltar, sair dessa reunião com o coração fechado para Jesus. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. Pode vir, querido. Pode vir, meu querido. Alguém abraça essa jovem aqui. Aleluia. Onde está a terceira pessoa para Jesus? Ou quer voltar para Jesus? Eu quero orar por você. Ou você, quem sabe, é um crente fiel, mas passou por momentos assim de dúvidas, momentos complicados da tua vida, e você, alguém, quem sabe, inquiriu da tua fé, e você não soube dizer que era um crente fiel ao Senhor. Você ficou temeroso. Vem à frente, quero orar por você. Ou você, pelas lutas, provas, você meio parou de vir à igreja. Você quer receber uma nova força, um novo vigor. Corra aos pés do Senhor. Corra aos pés do Senhor. Corra aos pés do Senhor. Jesus quer renovar as tuas forças. O Senhor quer renovar as tuas forças. Você precisa de forças espirituais para vencer as lutas e as provas do dia a dia aí fora. Você precisa de forças espirituais. Aqui é o lugar de você ser renovado. Aqui é o lugar de um novo alento dos céus na tua vida. Aqui é o lugar de um novo vigor para você. Podemos orar, irmãos? Aquilo que aconteceu com essas pessoas que nós falamos, há lições para você examinar. E Deus quer abençoar você. Tem alguém que não é o caso de você se dar frágil, mas você quer uma oração especial. Aproveite e venha à frente. Eu quero pedir para vocês dar um passo mais à frente aqui. Dê um passo mais à frente, chegue mais perto aqui. Você diz: pastor, eu quero uma oração especial. Vem aqui à frente. Aleluia. Aqui é o lugar da tua vitória, da tua bênção. Aleluia. Queremos orar para essas pessoas. Aleluia. Aleluia. Eu estou esperando você chegar aqui à frente. Você que ainda não teve o encontro com Jesus, não deixe passar essa oportunidade. Se hoje você deixar passar a oportunidade, amanhã pode ser tarde demais.
é hoje. Pessoas daquela semana deixaram passar a oportunidade e não tiveram outra. Não deixe passar. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai que está nos céus, sabemos que naquela semana, aonde aconteceu toda a preparação da Páscoa, mas também naquela semana pessoas estiveram contigo e deixaram passar a oportunidade. Pessoas que não tiveram outra oportunidade. Mas aqui estão vidas que estão rendendo-se aos teus pés. Deus, abençoa essa jovem. Abençoa essa jovem, esse jovem, esse homem, esta mulher, esse cidadão, esse casal, essa família. Abençoa, Pai. Abençoa essas vidas. É a tua presença que faz a diferença. Cuida, Senhor. Cuida dessas vidas. Cuida dessas pessoas. Espírito Santo, renova as forças espirituais. Renova as forças e o vigor espiritual, para que teus filhos continuem batalhando, lutando e sendo vencedor. Que a tua bênção venha sobre todos e venha sobre a tua igreja, e que todos essa semana que preparamos a Páscoa, que todos possam entender o que é a Páscoa e todos possam realmente abrir a sua casa para ti, Senhor. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia.